Você já parou para pensar se você faz o que você faz porque você realmente acredita que é aquilo que deve ser feito, ou você faz o que você faz simplesmente porque outras pessoas fazem? É muito importante pensar sobre essa pergunta, porque se você faz o que você faz porque você realmente acredita que é aquilo que deve ser feito, você está num caminho maravilhoso. Agora, se você faz o que você faz simplesmente porque outras pessoas fazem, você está num caminho muito perigoso. Existia um sociólogo chamado Emile Durkheim que criou um conceito chamado coerção social. E o que é a coerção social? É a aceitação da realidade devido à força que a sociedade tem sobre o indivíduo. É a sua forma de pensar e agir moldada conforme a grande sociedade pensa, sem espaço para a sua individualidade e para a sua independência. De maneira resumida, é o seguinte: é o seu modo de pensar moldado pelo modo de pensar da sociedade, sem espaço para a sua individualidade. Ou seja, você faz porque todo mundo faz. Você pensa porque todo mundo pensa. Você tem aquela opinião porque todo mundo tem aquela opinião. Você percebe que você não tem mais opinião? Porque você simplesmente está replicando e fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Você só está dando aquela opinião porque todo mundo está dando aquela opinião. Mas aquela, se você parar para pensar, não é a sua opinião. Não é aquilo que você acredita. Não é aquilo que a sua inteligência diz para você fazer. Só que a coerção social é como uma grande onda. Imagina que você é uma garrafinha de plástico e essa onda vai te levando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ou seja, o seu destino depende do destino da onda. Você perde a sua capacidade empreendedora de influenciar fortemente o seu destino. Você sai do jogo, porque você está pensando igual todo mundo, você está fazendo só porque todo mundo faz. Você está decidindo o que a maioria decide. Você está dando a opinião que todo mundo dá só porque todo mundo dá. Você foi excluso do jogo. Então você entrou na faculdade, arrumou um estágio, ganhou a bolsa auxílio, foi efetivado, ganhou salário, pagou a aposentadoria, se aposentou e morreu, porque é esse o caminho que todo mundo faz. Então, se é esse o caminho que a maioria faz, você não consegue criar outro caminho. E você tem que sair dessa mentira. Você tem que se afastar um pouquinho disso tudo e conseguir olhar com a sua personalidade, com a sua criatividade. Você não pode deixar a coerção te levar, a coerção social te levar como se fosse uma onda e decidir o seu destino por você. Você não pode deixar que a maioria das pessoas deem a opinião por você, a partir de você mesmo. Ou seja, você dá uma opinião a partir da opinião de outras pessoas e essa opinião não é a sua opinião. E para isso você precisa se preparar, ler um pouquinho melhor, escutar músicas melhores, assistir filmes melhores, assistir peças de teatro melhores. Você não pode assistir um filme simplesmente porque todo mundo está assistindo aquele filme. Escutar aquela música porque simplesmente todo mundo está escutando aquela música. Você não pode falar que um livro é bom simplesmente porque todo mundo fala que o livro é bom. Para você falar que um livro é bom, você precisa ter lido aquele livro. A partir daí, com a sua inteligência, com a sua percepção, com a sua análise, você vai poder falar: realmente esse livro é muito bom, ou esse livro não é tão bom assim, ou esse livro é bom, mas eu não gostei, eu particularmente não gostei, não me identifiquei com o livro, mas eu tenho a consciência de que esse livro é muito bom. Ou seja, você precisa ter a sua própria personalidade. É essa sua individualidade que vai te diferenciar das outras pessoas. Não tem problema nenhum em ir para a faculdade, fazer estágio, arrumar um estágio, pagar aposentadoria, né? Viver da aposentadoria, viver do seu salário, não tem problema nenhum. O grande problema é quando você escolhe tudo isso simplesmente porque as outras pessoas também escolheram tudo isso. Você precisa decidir por você mesmo. Você precisa olhar para tudo isso e falar: é esse o caminho que eu quero? É isso que eu quero fazer? É esse o caminho que eu acho mais interessante? Pagar uma previdência, receber um salário, é isso que eu quero? Se a sua inteligência disser que é esse o melhor caminho para você, então é esse o caminho que você tem que traçar. Vai lá e traça esse caminho. Torne isso uma grande realidade. Só que você tem que escolher isso.
a partir da sua inteligência, da sua capacidade de interpretar os fatos, né? Interpretar essa realidade. E não simplesmente porque todo mundo faz, porque todo mundo assiste, porque todo mundo vê. Senão você perde tudo que você tem de melhor em você mesmo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso acontece muito no ambiente corporativo e no mundo do empreendedorismo. As pessoas fazem muitas coisas só porque outras pessoas fazem. Elas falam muitas coisas só porque outras pessoas falam. Por exemplo, uma frase que eu ouço muito no ambiente corporativo. Ah, eu não sou pago para isso. Eu não sou pago para isso. Ou seja, as pessoas, a partir de uma coerção social, elas acreditam que elas só devem fazer, elas só podem fazer aquilo que elas estão sendo pagas para fazer. Ela não pode fazer nada a mais. Nada a mais. Então, isso eu não sou pago para isso não faz parte da minha função, né? Ou seja, cria-se um ambiente de limitação. Não limitação para sua empresa, limitação para você mesmo enquanto ser humano. Sabe por quê? Porque existe uma frase que diz o seguinte: aquele que produz um trabalho superior ao salário, em breve estará ganhando um salário maior do que o serviço prestado. Você percebe? Aquele que produz um trabalho maior que o seu salário, em breve estará ganhando um salário maior do que o serviço prestado. Sabe por que isso acontece? Porque aquelas pessoas que têm iniciativa, que fazem um algo a mais, não só na sua empresa, na vida. Na vida. E esse salário que está nessa frase, não necessariamente é o salário pago pelo seu patrão, mas muitas vezes o salário pago pelo seu cliente, que é a sua remuneração pelo trabalho que você fez. Se você se acostuma, se você cria um conceito que você vai fazer simplesmente aquilo que você foi pago para fazer, que você vai fazer simplesmente aquilo que te pediram, você nunca vai entregar um algo a mais, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai receber um algo a mais. Nunca vai receber um algo a mais. Você vai ter uma carreira limitada. Você vai ter uma trajetória limitada, porque você se limitou, pessoalmente e profissionalmente. Então a gente tem que entender que esse conceito ele é fabuloso. Você precisa entregar mais do que foi pago. Mais do que foi pago. E você precisa entregar mais do que te pediram. Sempre mais e melhor. A partir dessa perspectiva, quando você entrega esse algo a mais para as pessoas, em breve as pessoas vão retornar com algo a mais para você. É assim que a vida funciona. É esse que é o verdadeiro retorno da vida. Você entrega um algo a mais. Você mostra para a pessoa que você está disposto a fazer o melhor por ela. Não simplesmente aquilo que ela pagou para você fazer. Ou não simplesmente aquilo que ela pediu para você fazer. Mas o melhor que você pode fazer naquele momento. Quantas vezes a gente deixa de fazer coisas básicas do nosso dia a dia? Quantas vezes a gente entra no ambiente e sai desse ambiente deixando o ambiente pior do que quando a gente entrou? Quando deveria ser o contrário. A gente tem que se acostumar a deixar tudo melhor do que quando a gente entrou. Então se você entra num quarto e está a luz acesa nesse quarto, e não foi você que acendeu, não sai e deixa a luz acesa. Apaga a luz. Porque tem muita gente que fala assim, mas não foi eu que acendi. Tá, e porque não foi você que acendeu, você não pode apagar? A vida não funciona assim. Você precisa entregar um algo a mais. Você precisa deixar os ambientes melhores com a sua presença, não piores. Então, mesmo que você não tenha deixado o lixo cair no chão, recolha o lixo quando você vê. Esse é o seu papel, essa é a sua parte. E ninguém pode fazer a sua parte, só você. Essa é uma missão que é intransferível. Ninguém pode fazer a sua parte, só você. Isso é intransferível. Ninguém pode fazer a sua parte. Então, quando você for fazer a sua parte, reflita com a sua inteligência e pense o seguinte: já que eu tenho que fazer a minha parte e ninguém pode fazer a minha parte por mim, será que vale a pena eu fazer a minha parte da melhor maneira possível? Será que vale? Eu acho que sim. Você tem que refletir e pensar com a sua vida, né, a maneira que você está conduzindo a sua vida, se vale a pena para você ou não.
com a sua inteligência. Mas é muito importante que você não deixe a coerção social tomar conta de você e decidir o destino da sua vida por você. Tome as suas próprias decisões, siga o seu próprio caminho e faça sempre o seu melhor. Porque, sem sombra de dúvida, fazendo o seu algo a mais, em breve a vida vai começar a te dar um algo a mais também. Esse é o verdadeiro retorno que você vai receber. Faça um algo a mais que a vida vai retornar com algo muito maior e melhor para você. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.